Oi, eu sou a Liz e essas foram todas as coisas que eu amei no mês de fevereiro. Eu sinto que fevereiro foi um mês mais morno. Acho porque também a gente teve o carnaval e afins. Então eu sinto que foi um mês mais morno, foi um mês que passou assim rapidinho. Então, não temos muitas leituras para se falar aqui. Porém, eu li 3 livros muito bons e comecei um, mas eu ainda não acabei. Eu tô em 40%. Dito isso, vamos. Eu comecei o mês querendo começar essa duologia, né, por enquanto, mas pelo que eu entendi vão ser 4 livros. Mas, por enquanto, eu li a duologia. Então, nós começamos o mês com Alto Teor Amoroso, da Eliot Fletcher. Alto Teor Amoroso é um romance ambientado na Escócia. A Eliot Fletcher, ela é escocesa. A gente tem essa ambientação de uma ilha na Escócia, né? A ilha de Kingleth. Kingleth? Eu não sei o nome. Nessa série, né? Pelo que eu entendi, a gente vai acompanhar os irmãos Maccabi. Por mais que os livros sejam protagonizados, por enquanto, pelas protagonistas femininas, que não são Maccabis, os protagonistas masculinos são os irmãos Maccabi. No primeiro livro, a gente tem o Malcolm e a April. A April, ela é uma atriz de sucesso que agora tá passando assim, ela tá passando por muitas barras, galera. Ela tá passando por muitas barras, uns negócios assim bem pesados. Ela tá sofrendo pelo luto do avô, que ela, tipo assim, ela era próxima, mas ela não era tão próxima. E aí ela só conseguiu saber que ele tinha batido as botas realmente depois de acontecer, porque ele já estava doente, mas ele não tinha contado isso pra ela. Ela só vai saber disso depois. E aí ela meio que herda a casa deles e tal. E ela vai voltar pra essa ilha escocesa pra morar na casa. Além do luto pelo avô dela, a April, ela tá passando por muitas questões na carreira dela. Ela já foi uma atriz de muito sucesso, mas depois de acontecer vários BOs dentro da carreira dela, ela tá se afastando das telas, principalmente por causa da pressão estética que ela sofre no meio das mídias, né? Ela recebe muitos comentários maldosos sobre o corpo dela, porque ela não é uma mulher, tipo, super magra e afins, né? Ela não é descrita exatamente como gorda, tipo assim, como uma mulher gorda, propriamente dito, mas ela é dita como, tipo assim, ela não é extremamente magra, entendeu? É tipo isso. Ela não segue o padrão hollywoodiano do negócio. De qualquer forma, a April, ela volta pra essa ilhazinha onde ela morou durante toda a infância e adolescência. E ela vai reencontrar o Malcolm. O Malcolm, que era esse garoto tímido, super quieto, que é irmão mais velho da melhor amiga dela. E eles passaram, assim, a adolescência juntos, mas o Malcolm, ele era esse garoto, assim, realmente muito quieto, muito tímido, mas eles tinham muitos episódios de tempo de qualidade juntos, e isso fez com que um fosse apaixonado pelo outro, só que eles não sabem. E agora que a April voltou, ela quer tomar conta da destilaria que era do avô dela. Ela quer trazer isso à tona pra não apagar a memória do avô e pra ter uma renda, né, galera? A mulher não tá mais trabalhando, né? Ela precisa do money. Então ela quer voltar com a destilaria, mas a destilaria, ela é praticamente do Malcolm. Desde que, de pequeno, Malcolm ajudava o avô da April na destilaria e tudo mais. E ao passar dos anos, depois que o avô da April foi ficando doente, ele ficou extremamente responsável pela destilaria de whisky escocês. E assim, agora, ele não quer uma princesinha hollywoodiana super mimada na visão dele, tomando conta do negócio que ele quer pra ele. Porque ele tem uma conexão emocional
com o negócio todo, né? Então a gente vai ter eles meio nessa... Não é um enemies to lovers, mas eles têm uma certa relutância um com o outro, principalmente o Malcolm, porque ele não confia nela. A gente tem todo um contexto de que a April não visitava o avô e afins, e o Malcolm guarda muito rancor, assim, muito ressentimento a respeito. Mas é um romance muito legal, é uma comédia romântica com várias cenas, assim, bem nonsense, de certa forma. É uma cidade pequena, cheia de gente fofoqueira. A gente vê muito, não só do romance, mas do crescimento de personagem dos dois. O Malcolm, ele vai desse cara inseguro e super quieto por mais que ele seja tímido, pra trabalhar, assim, essa segurança dele. A forma como a April ajuda ele a se soltar, a falar mais e afins. E todo o crescimento da April também, que ela também é muito insegura com o corpo dela, a questão de carreira e tudo mais. Então isso vai se alastrando, né, durante a história. Eu gostei. Eu achei que faltava mais. É aquele tipo de livro que você acaba e você não lembra de muita coisa. Mas em questão da experiência de leitura, eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas. Eu acho que foi 4 estrelas que eu dei pra esse livro. E sim, legal. Hots muito bem escritos. Eu achei que dava pra ser mais. Eu achei que faltava mais coisa. Mas os hots são muito bem escritos. É um romance envolvente. Eu passei, assim, um ótimo tempinho, assim, lendo. Foi uma experiência de leitura muito legal. Em compensação, a 4 estrelas desse aqui, em Amor com Gelo e Açúcar, eu tive não só uma experiência de leitura maravilhosa, mas eu vou lembrar de partes desse livro até sei lá quando. Eu dei 5 estrelas e eu favoritei. Gente, eu sinto no fundo do meu coração que a Eliot Fletcher vai ser aquele tipo de autora que escreve essas séries de livros onde cada livro é um casal e não sei o quê. Mas com o decorrer do tempo, a escrita vai ficando melhor e a cada livro que passa, você vai ficando mais envolvido com os personagens. Eu sinto que é exatamente isso. Em Amor com Gelo e Açúcar, a gente vai acompanhar o Callum Maccabi, irmão mais velho dos irmãos Maccabi, e a Juniper. Qual que é o ponto aqui? O que nós temos aqui? O Callum é apaixonado pela Juniper há, tipo assim, uns 8 anos. O problema é, quando o Callum conheceu a Juniper, numa estação de trem, e ficou caidinho por ela, logo depois, ele chegou no apartamento do irmão dele e descobriu que a Juniper, na verdade, era a namorada do irmão. Yes! Então, assim, ele foi amor à primeira vista pra ele. Ele viu ela no metrô. Ele tentou ali dar um flerte com ela. Ela deu um fora nele. Isso fez ele ficar mais caidinho por ela. Só que aí, logo depois, ele descobriu que ela era a namorada do irmão dele. E aí, esse homem passa anos obcecado por ela, apaixonado por ela, mas ele nunca quer desrespeitar o irmão dele. Então, ele guarda os sentimentos dele pra ele. Ele deixa quieto. Sim, pra que eu vou mexer com isso? Não tem por que mexer com o que tá quieto. Eu nunca vou estragar a felicidade do meu irmão mais novo. A Juniper, por causa de toda essa, não só a implicância do Callum ao passar dos anos, porque ele começa a tratar ela como se ela fosse a irmã mais nova. Então, além dessa implicância que eles têm, o namorado da Juniper, noivo dela, termina o noivado de uma forma horrível, depois de um período horrível da vida dela, e ela toma um ódio gigantesco pelos irmãos Maccabi. Então, no momento da história onde a gente chega, a gente tem um Callum obcecado por ela, apaixonadaço por ela, mas que a única forma que ele tem de falar com ela, de se manter minimamente perto, é provocando ela de todas as formas possíveis. E o segundo ponto é que a Juniper
E a gente tem uma Juniper que odeia os irmãos Maccabi. Ela tem 3 regras essenciais. Não fale com um Maccabi, não olhe para um Maccabi e nem pense em um Maccabi. Só que aí eles vão ter meio que uma proximidade forçada a partir do momento que a mãe dela vai viajar e a família dela tem uma pousada e ela vai ficar responsável pela pousada. Só que vai acontecer todo um BO e quem vai ajudar ela a ajeitar esse BO na pousada é o Calum. E agora eles vão ter que ter em troca alguns encontros. Gente, eu amei esse livro. Eu acho que aqui eu me senti muito mais conectada com os personagens do que no livro anterior. A Juniper, ela é uma mulher que ela tem os problemas internos dela, os problemas do passado dela, as inseguranças dela, mas ela é forte, ela é dona de si, ela é muito foda, cara. Eu não aguento essa mulher, ela é maravilhosa. E tipo assim, ela é meio roqueira, tá? A gente começa o livro com ela com mechas coloridas e piercings e coisa e tal. E assim, ela, como é uma cidade pequena, todo mundo, tipo assim, o povo comenta dela, faz fofoca. Porque ela é essa mulher conhecida por ser fria, por ser, do rock gótica, só usa preto e afins. E o Calum, ele é o sunshine do negócio, cara. Todo mundo ama o Calum. O Calum, ele é esse cara super prestativo pra todo mundo e afins. E um ponto que é dividido entre os 2 livros, mas no livro anterior a gente tem só como uma menção, assim, no final do primeiro livro. Isso não é tão trabalhado, mas que é muito trabalhado no segundo, é a questão de que o pai dos Maccabis, ele tá sofrendo de Alzheimer. E ele foi um homem horrível, ele foi um pai, assim, péssimo, o que deu muitos traumas para ambos os meninos. Então eles têm histórias de um pai mais abusivo, mais rígido, que são gradativas, né? A gente não tem uma presença tão grande do pai dos Maccabees no primeiro livro, mas a gente tem a presença dele como um fantasma de fundo na vida do Malcolm. A forma como ele é retraído, a forma como ele é tímido, como ele é inseguro, vem de muitas falas do pai dele, às quais a gente nem tem tanto acesso. É só tipo, a gente sabe que tá ali, mas a gente não tem muita a visão do pai dele. Ele aparece pouquíssimas vezes. Diferente do segundo livro. No segundo livro, a gente tem o Calum, que teve que esconder dos irmãos que o pai tava com Alzheimer, que é o mais velho, então ele se sente responsável pela mãe e pelo pai e pelos irmãos e de tomar conta de tudo. E eu acho muito bonito que, por mais que eles venham de uma relação de implicância, de ai meu Deus, eu não posso amar ele, e ai meu Deus, eu não posso amar ela é a namorada do meu irmão, ela é a ex do meu irmão agora, o que isso vai dar aqui, né? Eles têm esse carinho um pelo outro, de cuidar um do outro. A Juniper é a pessoa que não se deixa ser cuidada, e o Calum é a pessoa que cuida de todo mundo e que não tem ninguém pra cuidar dele. E, gente, é lindo. Eu amei esse livro. Eu amei muito. A gente vai de um veterinário com problemas de responsabilidade, na verdade, com excesso de responsabilidades, que é o Calum, para outro veterinário com excessos de responsabilidades. Esse daqui é um novo lançamento da Abby Jimenez aqui no Brasil, que é Prometa que vai se lembrar de mim. Gente, esse livro, ele é um hit. Eu tô esperando ele há tanto tempo. Tô esperando ele chegar no Brasil há tantos séculos. Que, eu me senti na necessidade de comprá-lo. Prometa que vai se lembrar de mim. A gente vai acompanhar a Samantha e o Xavier. A Samantha, ela é uma publicitária que mora em Minnesota e ela vai achar uma gatinha, filhotinha, dodóizinha, e ela vai levar essa gatinha pra casa. Nisso, ela vai levar ele pro veterinário por razões óbvias. E o veterinário é o Xavier,
que é esse cara, ai, carrancudo, eu odeio todo mundo, eu só gosto de animais, eu não... Ai, cara, me recuso a falar com pessoas que não sejam pessoas que eu gosto. Então, eu não vou ser gentil com você. Ele é assim. Só que ele fica totalmente desconcertado quando ele vê a Samantha e dá um pane no cérebro dele. E assim, a gatinha da Samantha não tem o fiofó. Isso faz com que eles tenham um certo conflito logo no começo da história. Mas esse conflito passa muito rápido. A Samantha, ela fica tipo assim, mano, como pode um cara tão gato ser tão estúpido enquanto ele tá caidinho por ela? O ponto é, a Samantha, ela vai viajar e não vai voltar. Ou seja, ela vai se mudar para outro estado. Ela vai voltar pra Califórnia, que é a cidade natal dela. Porque a mãe dela tá com demência e ela quer aproveitar todo o tempo que ela pode com a mãe dela, além de ajudar a família dela nesse período de cuidar, né? Porque eles não querem levar a mãe pra uma casa de repouso. Isso, ela leva a gatinha mais uma vez no veterinário e vai acarrentar num encontro incrível com o Xavier. Eles vão ficar presos numa situação ali e isso vai fazer com que eles se conectem demais. Só que no dia seguinte ela tem que ir embora. E ela diz pra ele que o melhor que pode acontecer pra eles é que eles esqueçam um do outro, porque assim, por mais que eles tenham tido essa conexão incrível, por mais que eles tenham gostado muito um do outro, aquilo ali não vai dar certo. Ela não vai voltar pra Minnesota e ele não pode ir pra Califórnia, até porque eles acabaram de se conhecer, né? Tipo, não tem como eles terem um relacionamento à distância, sendo que eles se viram 2 vezes. Só que, gente, é um livro de romance, né? A gente tá falando de um livro de romance da Abby Jimenez. Esse homem vai fazer de tudo pra ver ela de novo. Ele vai fazer de tudo pra ver ela de novo. Eles vão voltar a se falar pelo celular, ele vai visitar ela. E aí ele vai ver, cara, que essa mulher é a ruína dele. Da mesma forma que ele é a ruína dela, galera. Não tem como. Porque o Xavier, ele é esse homem perfeitamente e realmente maravilhoso. É uma história que tem tudo pra dar errado. Parece que eles não podem ficar juntos, parece que tudo culmina para eles não estarem juntos. A gente tem todo o background da mãe da Samantha e de toda a vida do Xavier em Minnesota, da diferença de períodos que eles têm. E assim, o Xavier, ele é um jovem empreendedor, ele acabou de abrir uma clínica veterinária. Então ele realmente não pode largar tudo e morar com a Samantha. Mas ainda assim, ele quer, né? Então ele vai ficar viajando pra ir ver ela e ela viaja pra ver ele. Mas gente, isso tem tudo pra dar errado, isso tem tudo pra dar errado. E é lindo ver isso dando certo. É lindo! Eu acho que é tipo assim, o melhor livro da Abby Jimenez é sempre o próximo. É sempre o próximo. Cada livro é melhor que o outro. Eu tô apaixonada pela escrita dessa mulher desde o primeiro livro que eu li dela. E tipo assim, eu já li todos que foram lançados aqui no Brasil. É tipo assim, uma obsessão já. É maravilhoso, é maravilhoso. Gente, eu acho que todo mundo devia ter a experiência já desse livro. Eu não consigo explicar o que é esse livro. Não sei se vocês perceberam. Mas assim, eles têm um romance à distância que tem tudo pra dar errado, mas eles querem fazer tudo pra dar certo. E Xavier Rush, ele é um sabor. Ele é um sabor mesmo. Ele é gentil, ele é educado, ele é sensível, ele é obcecado pela mulher dele. Gente, eu nunca... Fazia muitos séculos que eu não lia um nível de yearning, dessa devoção tão elevado. Ai, chega. Minto. Porque além do Xavier, eu acho que o, assim, nível de yearning gigantesco.
A gente vai achar em Tudo Me Leva Até Você, da Bruna Palazzo, que é a minha leitura atual. Eu tô em 47%. Gente, inclusive, que livro gigantesco. Eu comecei achando que ele era menor. E eu acabei de perceber que ele tem 700 páginas no Kindle. Eu não sei o que isso daria em um livro físico, mas eu sei que é muita coisa. E aí eu tô demorando horrores pra ler. Mas, gente, é um livro maravilhoso. Esse aqui é nacional, ele tá disponível no Kindle Unlimited. Aqui a gente vai ter um amigos de infância com famílias rivais. Eles se reencontram depois de 10 anos separados. E eles vão se reencontrar na Itália. E assim, eles são apaixonados um pelo outro. Por mais que eles tenham vivido as suas vidas durante os 10 anos que eles não se viram por muitas razões, eles são o amor da vida um do outro e isso fica muito claro. Pelo que eu entendi, esse livro foi inspirado em Romeu e Julieta, o que explica muita coisa, porque aqui a gente vai ter a Maria Amélia e o Joaquim. Eles vão se conhecer quando o pai do Joaquim e a mãe da Maria Amélia se casam. O Joaquim é esse garoto revoltado com o mundo e afins, e ele não quer contato nenhum, nem com a madrasta, nem com os filhos da madrasta, até ele perceber que ele vai dividir a varanda com a filha da madrasta. E isso vai fazer com que eles virem melhores amigos. Só que eles viram melhores amigos, eles teoricamente são meio irmãos, entre muitas aspas, né? Ele é o irmão postiço dela. Mas ele não nutria esse amor adolescente um pelo outro. O problema é que o pai do Joaquim dá um golpe na mãe da Maria Amélia e as famílias retornam a ser rivais, porque elas já eram. Teve meio que uma trégua, houve um golpe e agora as famílias são rivais de novo. E eles são obrigados a se afastar por muitas razões. 10 anos depois, a Maria Amélia tá passando por um término de... Eu não lembro se é um noivado, se é realmente um namoro. Mas ela tá passando por um término. E o Joaquim também, porque ele foi largado no altar. E a noiva fugiu. E aí, o Joaquim vai passar a lua de mel dele com... Tipo assim, sozinho. Mas na verdade ele vai com os amigos pra Itália. Enquanto a Maria Amélia tá indo pra viagem anual de amigas pra Itália também. A gente tá falando de um livro romântico. E aí, o que acontece é que, coincidentemente, eles vão dividir uma varanda de novo no quarto de hotel. Eles vão se reencontrar e vai haver essa chama no coração deles. Só que assim, a gente não pode ficar junto, porque nossas famílias são rivais e afins, e a mãe dela nunca que vai permitir isso. E o pai dele é um babaca, então o pai dele vai arranjar uma forma de meter outro golpe na família deles. Aí a gente tem todo esse conflito. Mas em primeiro plano, que é a parte onde eu estou, eles ainda estão na Itália. Pelo que eu vi, o livro é dividido em 3 partes, né? Então acredito que seja a parte da Itália, quando eles voltam, e a finalização. Eu acho que a segunda parte talvez eles fiquem escondidos, ou alguma coisa assim. O ponto é, a parte que eu tô, eles ainda estão na Itália. Então eu tô acompanhando todos os dias deles na Itália durante a viagem. E eles com esse medo de ficarem juntos, porque eles sabem que eles não podem, mas é muita conexão, é muita paixão, galera. É muito amor. É amor assim, ó, de dentro do coração. E, gente, um yearning absurdo, tá? Da parte do Joaquim. Meu Deus do céu, esse homem, ele é obcecado por ela há 10 anos. Igual o outro livro, né? Gente, esses homens gostam de mulheres que eles não podem ter. E assim, por mais que eles tenham meio que seguido em frente, namorado outras pessoas e afins, eles ainda pensavam muito um no outro. Então, quando eles se encontraram, acendeu esse fogo da paixão e eles não conseguiram ficar separados. E aí a gente tem as amigas dela e os amigos deles. E aí, gente, 6 é par. 6 é par. E aí a gente tem tudo isso, a parte que eu tô, eles estão acabando a viagem, então, tipo assim, está chegando a meia-noite, o negócio vai virar abóbora. Mas é isso, eu estou gostando bastante. Só que eu não gosto de livro muito longo, principalmente quando é romance. E esse livro aqui eu já vi que vai ser longo. Então esse talvez seja o meu problema. Mas é isso, essas foram as minhas leituras de fevereiro.
pra aqui falar pra vocês. Agora, pra não sair muito da vibe leituras, vamos falar dos mangás que eu li esse mês. Eu não li muito mangá, tá? Eu li só 2. Eu li... Como que é? Me apaixonei pelo Yamada no nível 999. Eu acho que é esse o nome em português. Mas é isso. É esse daí que tem anime também, mas eu li o mangá. Eu não gostei tanto quanto eu achei que eu ia gostar. Eu li rápido, mas eu não gostei tanto. A gente vai acompanhar uma menina, a qual eu não lembro o nome no momento. Mas a gente vai acompanhar essa menina que ela acabou de levar um pé na bunda do namorado. Mas o namorado dela apresentou ela um joguinho online, o qual ela agora joga pra desestressar. Ela vai conhecer um pro player desse... Não desse joguinho, porque ele é pro player de jogo de tiro, mas ele é um pro player que joga esse joguinho também. Eles vão se conhecer, ela vai colocar ele numa situação super nada a ver, mas eles vão acabar se tornando amigos e mais pra frente eles vão se tornar namorados. O Yamada, ele é mais novo que a menina e, assim, é legalzinho, mas eu achei que eu ia gostar mais do que eu gostei. É interessante ver o Yamada como esse cara que não liga pra ninguém, e ele é um nerd que só liga pra jogos, pra ele querendo aprender mais e mais da protagonista feminina. Mas é aquilo, não me pegou muito. Em compensação, eu li e assisti Kami-sama Kiss. Gente, eu fiquei obcecada por Kami-sama Kiss. Eu assisti o anime primeiro, eu fiquei obcecada, totalmente maluca, totalmente pirada por esse anime. Pra quem não sabe, em Kami-sama Kiss a gente vai ter a Nanami, e a Nanami, ela é uma garota normal, só que aí ela é abandonada pelo pai, o governo pega a casa dela por causa das dívidas, e essa menina, ela tá toda cagada. Aí ela ajuda um carinha, ela salva um carinha de um cachorro, e esse cara vai falar assim, ó, que história triste você tem, hein, fia? Minha casa tá lá, ó, porque eu saí da minha casa há 20 anos e minha casa tá lá precisando de um dono. Vai lá, pega minha casa pra você. O problema é que esse cara era uma divindade. E agora ele deu o poder dele de divindade pra ela. E aí essa garota, adolescente de 17 aninhos, vai se tornar a divindade da Terra. Só que o negócio é que a gente tem o Tomoe. O Tomoe, ele era mensageiro da antiga divindade da Terra, né? E ele não aceita muito bem a Nanami. Só que eles selam um pacto de mensageiro, né? E afins. E agora o Tomoe é meio que obrigado a cuidar dela. Só que ele odeia ela. É um anime e mangá meio... Ela se apaixona por primeiro, mas ele se apaixona muito mais. É esse nível. Quando eu acabei o anime, eu tava tipo assim... Eu preciso de mais. E aí eu fui pros mangás, porque eu descobri também que o anime corta muitos dos arcos que tem no mangá. Então eu peguei pra ler. Até agora eu li 2. E são 25. Vamos ver se eu vou ler todos. Indo pros animes, já que eu já falei de Kami-sama Kiss. Kami-sama Kiss, inclusive, tem na Netflix. Mas depois disso, eu li 2 que tem na Crunchyroll. Que eu li You and I Are Polar Opposites. Quem vê eu falando assim nem pensa que eu sou professora de inglês, né? Em You and I Are Polar Opposites. Nossa senhora, eu vou ter que diminuir esse nome. A gente vai acompanhar a Suzuki e o Tani. E assim, a Suzuki, ela é essa garota de cabelo rosa, ela é cheia de personalidade, aí ela tem muitos amigos, e ela gosta do Tani. E o Tani é esse nerd quieto e tímido, e, não fala direito com ninguém. Só que eles vão começar a sair, e assim, no primeiro episódio, logo, eles já estão juntos, tá? Já dou essa brecha aí pra vocês. O anime, pelo que eu entendi até agora, porque ele ainda tá lançando os episódios, o anime se concentra mais na relação deles dois como totalmente opostos, né? E sendo adolescentes no colegial.
Eu achei muito legal, eu tô amando acompanhar. A Suzuki, ela me lembra muito eu mesma. Ela tem umas inseguranças muito nada a ver, que eu olho e falo assim: alguém tava me assistindo sem eu permitir. E aí, é sobre isso, né? E tá tudo bem. O Tony, ele é engraçadíssimo, por mais que ele seja esse cara quietão. Ele é engraçadíssimo. Eu gostei muito, inclusive, do último episódio que eu assisti, que foi o episódio do dia 20 e... Não, do dia 19, eu acho. Que foi a última sexta-feira, onde eles retrataram um pouco de ciúmes retrógrado, de certa forma, e da comunicação, de como é importante nesses casos. Eu achei muito fofinho, cara, muito fofinho. Inclusive, eu já estou com um episódio pra assistir, e eu acho que eu vou assistir logo depois de gravar. Esse mês eu comecei e já quase acabei, porque agora eu tô na terceira temporada, né, que tá em andamento, mas eu acabei as 2 primeiras, que foi Jujutsu Kaisen. Eu assisti Jujutsu Kaisen pelo mesmo motivo que eu assisti Attack on Titan. É extremamente famosinho, né? E, assim, eu vi um edit do Nanami Kento. Kento Nanami? Eu nunca sei como funcionam sobrenomes no Japão. De qualquer forma, do Nanami. E ele é igualzinho o Jack Smith Thunder, de Amor Teoricamente. Da Ellie Hazelwood. Ele é o Jack Smith, só que 2D. Então eu me senti obrigada a assistir. Eu assisti as 2 primeiras temporadas. Eu tô no 3º episódio da 3ª. E eu vou dizer pra vocês que eu tô gostando bastante. Eu tava achando, no começo do anime, as cenas de luta muito longas. Isso me estressava um pouco. Eu cheguei a comentar isso com algumas pessoas, de que as cenas de luta serem extremamente longas me deixava muito cansada, mas eu fui persistente e eu continuei assistindo. E agora, o negócio ficou muito louco. Eu gostei muito. Depois do arco de Shibuya, mano, chorei horrores, tá? Pra quem não sabe, Jujutsu Kaisen, a gente vai acompanhar o Yuji Itadori, que é esse garoto meio normal. Ele tem, assim, umas habilidades meio super dotadas de força e rapidez. Rapidez? E super velocidade, coisa assim. E aí, um dia, ele vai tá ali no luto pelo avô dele, e aí um cara vai falar assim, ó, você pegou um item meio amaldiçoado que tava num cantinho lá da escola? E ele vai falar, ah, sim, né, meus amigos pegaram. E esse cara vai falar assim, mano, você ferrou seus amigos. E eles vão correndo assim lá pra escola. Quando eles chegam lá, meio que o negócio amaldiçoado soltou assim, e agora tá vindo um monte de bichão pra cima dos amigos do Yuji. Vai rolar uma luta lá, e o Yuji vai comer o dedo, que é o artefato mal assombrado que eles estavam caçando. Ele vai comendo o dedo de Sukuna. Sukuna é a maldição mais top das tops. Ele é o rei das maldições. Ele é, assim, a maior maldição que tem. A maior de todas. É o Sukuna. Ele vai comer o dedo de Sukuna. Ele vai meio que dividir o corpo dele com o Sukuna. Porém, ele tem essas habilidades superdotadas, então ele consegue conter o Sukuna. O Sukuna não consegue sair do corpo dele, tipo, ah, vou matar todo mundo, ó. Não. O Yuji consegue conter ele ali dentro. Isso faz com que ele seja hospedeiro de uma das maiores maldições existentes. E aí o pessoal quer matar ele. Só que aí a gente tem o Gojo, que ele é um dos maiores feiticeiros que tem. E ele fala assim, vocês não vão matar ele não, ele vai ajudar a gente. O ponto é, o Yuji, então, ele tem essa missão de ser o hospedeiro de Sukuna e de aprender a fazer Jujutsu, que é esses magias que eles fazem pra derrotar assombrações e maldições, né, que é como eles chamam as assombrações. E a gente vai ter, em geral, isso. Eu sinto muito, assim, que o Yuji, ele é um protagonista interessante, porque ele perde muito o espaço dele de protagonista, muitas vezes, e isso não deixa ele sem ser um cara muito top, muito importante dentro da história. Mas ele não é o mais forte, ele não é o mais corajoso, ele não é nada.
Ele tá ali, ele tá sentenciado à morte de qualquer forma. E é isso, e ele tá ali, ainda assim, parece que tem hora. Tem hora que parece que ele tá ali, assim, pelo plot. Ah, tô aqui pelo plot. E é isso. Em geral, eu já tinha escutado uma galera falando que era meio, sabe, meio sem graça, mas na verdade eu gostei bastante. Decidi falar um pouquinho pra vocês de músicas que estão na minha retrospectiva do Spotify esse mês. A gente tem duas aqui em evidência, que foi He's My Man, da Love Cat. Eu descobri essa música num edit de Kami-sama Kiss e eu fiquei obcecada. É uma vibe bem Melanie Martinez, de certa forma. Eu amei. Eu escutei essa música realmente umas 20 vezes, tipo, só esse mês. Ela é bem melódica, ela é de mulher maluca e é muito legal. Eu também ouvi muito Possession, da Melanie Martinez, porque parece que é esse mês, acho que é dia 27 ou é dia 18 desse mês, ela lança álbum novo. E ela lançou dois singles até agora, que foi Possession e Disney Princess. Eu estou viciada em Possession. Eu aprendi a cantar em 2 dias escutando. E assim, quando eu era mais nova, eu era muito fã da Melanie. Eu fui fã da Melanie por muitos anos. E fazia muito tempo que eu não me sentia tão animada com um lançamento dela. Mas esse me deixou bem interessada. Eu achei bem legal. Não é a vibe dela de sempre, mas ainda assim é a vibe dela de sempre. É uma crítica descrachada, assim. Mas ainda assim, trazendo muitas metáforas, trazendo muitas referências. E o principal, cara, trazendo melodias cada vez mais inovadoras. Eu amo essa mulher, eu amo essa mulher. Eu coloquei como menção honrosa do mês a Sienna Spiral, que eu tô viciada em 3 músicas dela, que é Maybe, Dream Police e tem mais uma. Eu não lembro agora, então eu vou deixar em algum lugar da tela. Mas, gente, essa mulher, ela... Nossa, eu acho que ela merecia muito qualquer prêmio de artista revelação. Eu nem sei se ela é revelação. Eu nem sei se ela faz músicas há séculos. Eu nem sei se essa mulher é de fato famosa. Mas pra mim, ela é uma revelação. Então ela merecia o prêmio. Gente, a voz dela é maravilhosa. As músicas dela são muito interessantes de ouvir. A voz dela tem um trabalho muito interessante. Eu gosto de ficar ouvindo assim pra ler. E é uma delícia. E tá tudo bem. E pra finalizar, os meus favoritos. Vamos falar do meu cabelo? Tudo bem que eu cortei ele no último dia de fevereiro, mas eu acho que ainda vale. Gente, eu cortei ele ontem. Eu enlouqueci, eu tava voltando pra casa do trabalho e eu falei, ai, quero cortar meu cabelo. Então eu fui na perfumaria, comprei uma tesoura e cortei. Sozinha. E assim, eu amei. Eu achei um hit. Eu ainda tenho que aprender a como arrumar ele de fato. Mas assim, eu particularmente achei um hit. Eu pensei em fazer um pixie, mas aí eu desisti do pixie. E aí eu fiz assim, né? Ele é um corte bem curtinho, só que em camadas. Bem fofo. Estou amando. Além do meu cabelo, esse mês eu descobri a magia da maquiagem Bordeaux. Hoje eu estou de maquiagem Bordeaux. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Aí, ó, assim pertinho fica melhor de ver. É um blush Bordeaux da Visela com esse lápis Bordeaux e o rímel também é Bordeaux. E assim, esse é o meu combo. Eu tô viciada. Esse blush da Visela, ele é maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele é lindo, ele pigmenta muito bem, é muito bom. Eu tô, tipo, apaixonada. Eu comprei esse lápis também em Bordeaux, né? Na verdade, eu acho que ele é cherry, mas de qualquer forma ele é bom, ele é Bordeaux. Mas também é da Visela. Eu uso ele tanto pro olho quanto como lápis de boca. E assim, né, pra fazer contorno. Assim, lindíssimo. E esse rímel também, que é Bordeaux também.
E assim, esse tá sendo extremamente o meu vício do mês, tá sendo essa maquiagem. Eu faço sempre que eu vou sair, eu uso. Às vezes eu, tipo, esfumo o lápis Bordeaux pra fazer um efeitinho meio gatinho assim. E é isso, fica muito legal. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre esse mês. Eu não, como eu falei, foi um mês meio morno, então eu não tive tanta coisa assim pra falar, mas eu acho que é isso. Esse mês, inclusive de março, eu tô com alguns planos de leitura. Eu tenho alguns livros que eu quero ler, começando por Rivalidade Ardente. Eu não sei quem é a autora, inclusive, mas eu sei que tem muita gente falando desse livro, né? Que são dois jogadores de hóquei e eles vão viver meio com um romance ali, tem uma rivalidade, depois eles vivem um romance. E eu não sou muito de ler muitos livros de boys loving, né? Às vezes eu leio girls loving, mas boys é mais difícil, né? Que é tipo boys love boys e afins. É mais difícil do que eu ler sáficos. Mas eu senti neste livro uma vibe meio vermelho, branco, sangue azul, que foi um dos meus livros favoritos da vida, e agora eu sinto que eu preciso tirar a prova se é isso ou não, né? Também para esse mês eu já organizei alguns vídeos. Eu espero muito que eu consiga gravar e editar, porque, gente, o capitalismo me mata. Eu sou oficialmente uma vítima do capitalismo. E às vezes eu só não tenho muito pique, mas eu tento de verdade. Porque eu amo falar de livros aqui com vocês. Então, eu acho que às vezes é sobre isso, né? E a gente se obriga um pouco. Eu peguei 3 livros para ler no Kindle também, nacionais. O que me puxou a atenção foi, além da capa em si, né? Dos 3. Foi As Tropes, né? São 3 livros de cidade pequena. Pelo que eu vi, eles são ambientados no Brasil, que é uma coisa que eu tenho procurado em livros nacionais. São livros nacionais ambientados no Brasil e não livros nacionais que tem tanto protagonistas quanto ambientação gringa. Tipo, não tá sendo muito a minha vibe agora. E eu acho que é isso que nós temos pra hoje. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, foi um mês meio morno, mas eu prometo pra vocês que o mês que vem, os favoritos do mês que vem vão estar mais elaborados. Não vai ser um mês tão morno. Amém? Nós profetizamos? Eu acho que sim. Lembrando que se vocês usam os meus links da descrição, vocês podem ajudar o canal sem gastar nada além do que vocês comprarem na Amazon, tá? É isso. Me sigam nas outras redes. Um beijo e tchau!